Fala, nação, agora é oficial, Flamengo não conta com 5 jogadores e a barca pode aumentar. Vamos falar aí também sobre a vitória do Flamengo no NBB sobre o arquirrival Vasco da Gama. E mercado da bola, como anda a situação de Danilo e de Jorginho. E tem uma outra situação aí, um meio-campista francês, mas já foi logo de cara descartado. Mas vamos trazer isso aí. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Flamengo e Vasco da Gama jogaram hoje pelo Super 8 da NBB e o Flamengo ganhou. O jogo aí foi repleto de confusão. Isso mesmo, 3 jogadores foram expulsos, um pelo lado do Flamengo e 2 pelo lado do Vasco da Gama. Um dos conhecidos aí foi o jogador de basquete Marquinhos, que fez história no Flamengo. E aí era o último Super 8, já que ele pretende encerrar a carreira dele de jogador. Mas aí, infelizmente, fez igual o Zidane, encerrou da pior maneira possível, sendo expulso. O Flamengo não tomou conhecimento e foi para cima. O Vasco, inclusive, terminou o terceiro quarto. O Flamengo estava liderando por 2 pontos. A vantagem estava em 12. No quarto quarto, o jogador do Vasco fez a 5ª falta, foi cortado. O treinador do Vasco tomou a 3ª técnica, também foi cortada. E aí foi o início da confusão. O jogador do Vasco, quando estava saindo, e o treinador, torcida do Flamengo, arremessou copo de água em uma garrafa. E aí o time do Vasco inteiro saiu. Ficou naquela situação, vai ou não vai, volta ou não volta, abandona ou não abandona. O jogo ficou parado aí por mais de 30 minutos. O Vasco da Gama retornou, mas aí não queria jogar. Foi simplesmente para não tomar uma punição grave, porque abandono poderia acarretar aí, por exemplo, uma não competição mais internacional e nacional pelo Vasco no basquete, por um bom tempo, uma punição severa. E aí eles retornaram, mas aí o Vasco da Gama simplesmente abriu mão de jogar. O Flamengo não estava nem aí, fez o papel dele e venceu. Bom, agora espera aí o vencedor de Pinheiros e Franca, que também estava jogando, já deve ter até inclusive acabado o jogo. Vamos falar aí sobre Felipe Luiz. Isso mesmo, o jogo ontem terminou 2-0 e ele não quis nem saber, já colocou a rapaziada para trabalhar. Isso mesmo, tendo a preparação para o jogo do meio de semana contra o Sampaio Corrêa e já visando no final de semana o jogo da final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Isso mesmo, dia 2. Tem um jogo aí que já vale a primeira taça de campeonato no futebol brasileiro. E o Flamengo espera aí conseguir a sua 3ª conquista, a primeira da era BAP, José Boto e Felipe Luiz aí no comando. Bom, mudando de assunto aí, o Flamengo passando o rodo em todo mundo e não se preocupando. Emitiu um comunicado e cortou 5 atletas. Cortou não, já deixou claro que não faz parte do elenco para a temporada de 2025. Porém, essa lista pode aumentar. É o que vamos falar agora. O que pegou mais de surpresa? O volante Caio Garcia, que tem contrato até 2026, 31 de dezembro de 2026. O jogador tem 20 anos e era visto como uma joia promissora. Mas o que vem de informação é que o jogador aí começou a ter problemas de relacionamento. E aí começou também a curtir um pouco mais a noitada e não conseguindo entregar mais aquilo que se entregava antes. E o José Boto, quando se apresentou, ele deixou claro que no Flamengo só ficariam aqueles que estivessem comprometidos com o Flamengo. Não é o caso. Bom, além dele, Thiaguinho, o contrato se encerra também até o final desse ano, 31 de dezembro. E o jogador já não fazia parte mesmo da temporada. Teve um destaque no ano passado no 13 da Paraíba, teve propósito para ir para Portugal, mas recusou e agora vai ter que procurar um outro clube também. José Wellington, lateral esquerdo, 21 anos, contrato se encerrando até o final desse ano, 31 de dezembro. Também não vai permanecer no Flamengo, já foi comunicado, está liberado aí para procurar
um outro clube. Ele era tido aí como um lateral esquerdo promissor, mas teve grave lesão ano passado e quando voltou já não voltou da mesma maneira. E a política hoje do Flamengo é jogadores da base que tiverem graves lesões, antes de chegar ao profissional, estiverem em fim de contrato, não terão seus contratos renovados, porque o Flamengo entende aí que possa ter problemas futuro. Então a situação do José Wellington é justamente por isso. Então já falamos aí de Caio Garcia, 20 anos, já falamos de Thiaguinho, já falamos de José Wellington. Agora vamos falar aí dos três mais conhecidos. Isso mesmo. Pablo, Flamengo aí já comunicou o atleta que não conta mesmo com ele. Ele já sabia isso desde o começo do ano, mas agora de forma oficial. Seu contrato se encerra no final deste ano. Existe, mas dizem, a imprensa trouxe que existe conversas aí em andamentos com o esporte. O staff do atleta garantiu que não. O Flamengo não vai fazer força nenhuma, principalmente depois desse comunicado, que vai emprestar ou negociar o atleta em forma definitiva. Porém, alguns clubes demonstraram interesse, mas querem pagar parte do salário, fazendo com que o Flamengo pague o restante. O Flamengo vê isso aí de uma maneira não muito satisfatória e quer que o time que o contratar pague os vencimentos. O jogador recebe algo em torno aí de 500 a 700 mil reais. É o que é o levantamento do salário dos vencimentos do jogador. Eu vou dar minha opinião. O ano passado ele foi emprestado para o Botafogo e o Flamengo pagou parte do salário. Ele não conseguiu, a ideia do Flamengo era ter emprestado, ele se destacar e viesse proposta. Ele sofreu uma grave lesão, ficou um bom tempo sem jogar. Se eu não me engano, fez 1 ou 2 partidas no máximo com o Botafogo. Então o Botafogo simplesmente foi lá e descartou. O Flamengo poderia fazer essa mesma possibilidade, porque senão, porque aí diminuiria o gasto do jogador na folha salarial. Mas o Flamengo já não vê assim. Se ele ganhar algo em torno de 500 mil, são 6 milhões de reais até o final do ano que o Flamengo gasta de salários com o atleta. Se são 700 mil, são 8 milhões e 400 mil. O Flamengo poderia fazer aí um bem bolado, mas vamos aguardar. O certo é que proposta oficial não tem nenhuma, mas o jogador já é avisado, foi comunicado hoje de forma oficial que não faz parte. Aí uma rescisão de contrato. O empresário do atleta deixou claro que não existe a possibilidade. Se o Flamengo não achar, ele vai ficar treinando em separado aí até achar. Bom, Carlinhos, este sim já está praticamente aí definindo a sua situação. O Flamengo recebeu 4 propostas de formas oficiais pelo atleta. O Vitória, da Bahia, e 3 de Portugal. E, ao que tudo indica, o jogador já se decidiu aí pelo Vitória. Empréstimo de 1 ano com a opção de compra, no valor de 4 milhões e meio. Lembrando, o Flamengo pagou algo em torno de 3 milhões de reais pelo atleta. O Flamengo conseguindo aí, se isso acontecer, conseguindo aí ganhar 50% em cima do que gastou com o jogador. E Lohan. Mas e o Lohan? O Lohan ele foi rebaixado novamente para o Sub-20. Lembrando, o Lohan tem 18 anos, seu contrato vai até 2029. E o Flamengo não tem pressa nenhuma, mas nenhuma, em negociar o atleta. É um ativo do clube e o Flamengo enxerga que pode vir a ganhar. Existe a proposta do CSKA da Rússia e o Flamengo aí estuda a possibilidade. As primeiras propostas foram recusadas e estão aguardando aí novas rodadas de negociação. Enquanto isso, Lohan aí, como tem idade para jogar no Sub-20, vai jogar no Sub-20. Se o Felipe Luiz futuramente entender que ele tem condições de retornar a fazer parte do elenco profissional, ele fará. Fora isso, está rebaixado aí de novo para o Sub-20. E agora, nação, vamos lá. Essa barca oficial são de 5, mas pode aumentar. Por exemplo, informações vindas hoje que o Alan conversou com seu empresário e já deixou claro para o seu empresário que vê com bons olhos uma saída do Rio de Janeiro. Isso tudo porque a gente viu essa semana aí o imbróglio que está tendo entre ele e a ex-esposa dele,
que ela falou que ele agrediu ela e tudo mais, sofreu violência doméstica. Vai ter que provar, ela fez um boletim de ocorrência e vai ter que provar isso aí. Provando, vai ser um problema sério aí para ele. E aí ele já vê com bons olhos sair do Rio e ir para qualquer outro lugar. E ao que tudo indica, tem interesse e sondagens do mundo árabe. O Flamengo também não irá fazer força nenhuma. Deu suporte porque até então não foi comprovado a agressão física, né? A ex-esposa falou que ele empurrou, ele falou que tem como provar que não e tudo mais. Então, assim, foi feito um boletim de ocorrência pela ex-esposa dele, está sendo tratado aí para poder ver qual a melhor postura. Então, com isso, o jogador já pediu para ser negociado aí. Deixou a cargo do seu empresário achar um local. O futebol árabe aí demonstrou interesse. Não há uma proposta oficial ainda. Lembrando, surgiu aí, falaram que teve sondagem do México, teve sondagem que poderia ser trocado aí pelo Martinelli do Fluminense, poderia ir para o Corinthians, que surgiu essa informação, mas nada de forma oficial. É aguardar para ver. O certo é, o jogador quer sair do Flamengo, não por causa do Flamengo, mas desse turbilhão que está acontecendo aí. Bom, vamos falar aí sobre Danilo então agora, para a gente chegar quase ao fim do vídeo. Danilo é aguardado agora, nessa terça-feira. Se tudo correr bem, o Flamengo espera anunciar de forma oficial o jogador já na quarta-feira. Lembrando, hoje, um jornalista do jornal italiano de conceito cravou que Danilo é jogador do Clube de Regatas do Flamengo, que já está tudo acertado e ele chegando ao Rio de Janeiro será assinado o contrato, 2 temporadas. Eu já falei no vídeo anterior e vou voltar a falar. Eu cravei essa situação do Claudinho do Zenit, depois aí o próprio Vene Casagrande, através da informação do Vene Casagrande que dava tudo como certo, eu trouxe aqui no vídeo que já estava tudo certo e aí aconteceu o que aconteceu. Eu aprendi, eu não cravo mais. Muitos influencers aí que cobrem principalmente os grandes, né? Eu sou pequeno, não vou mentir, né? Mas cravam, ainda não tem nada certo. Como o José Boto fala e o próprio Felipe Luiz ontem falou, ele não assinou com o Flamengo, não é jogador do Flamengo, então eu não falo dele. O José Boto falou, só comenta depois da assinatura, vai esperar para aguardar. Mas o jornal italiano cravou que o Danilo é jogador do Flamengo. Vamos esperar para a gente ver. E para a gente finalizar aí, situação de Jorginho. Vamos lá. Jorginho tinha pedido ao Flamengo um salário de 1,5 milhão. O Flamengo chegou. Aí o Arsenal acenou com uma possibilidade. Olha só, chegou 1,5 milhão. O Arsenal chegou com a possibilidade, através do técnico, de dar mais 1 ano de contrato para o Jorginho. E aí o Jorginho foi lá, fez uma proposta de 2,2 milhões. O Flamengo aí conversou no meio termo e tá para 1,7 milhão. Jorginho esperando aí água em banho-maria e tudo mais. Eu coloquei minha opinião. E dei alguns vídeos aí para trás, que tá aparecendo a história lá de Wendel e Claudinho do Zenit. Porque o jogador quer sair, que já estava tudo acertado, já tinham conversado, se acertado, ajeitado e tudo mais. Conclusão, quando eles falavam isso, o Wendel ia lá, renovava o contrato com o Zenit e ganhava mais. O Claudinho foi a mesma coisa, teve contrato renovado. Eu falei que estava cheirando essa situação. Agora a informação é que o Arsenal não quer a renovação, mas só vai liberar o atleta, antecipar a liberação, se conseguir fechar a contratação do jovem volante do Porto. E também uma negociação que está se arrastando com o volante da Real Sociedad, o Zubimendi. Então, assim, o certo é,
existe uma distância muito grande do que o Flamengo quer pagar ao jogador do que o jogador está pedindo. O Flamengo deixou claro que vai pagar 1.700.000. O jogador quer mais, porque já vê também a possibilidade de acontecer de não ter essa renovação. Miguel Arteta, treinador do Arsenal, pede, mas o dono do Arsenal não vê com bons olhos, principalmente que o jogador é reserva e quase não está sendo utilizado. É uma vez ou outra que se joga. O certo é, Flamengo oficialmente, o único reforço apresentado, que inclusive estreou ontem, Juninho. Pode anunciar o segundo reforço agora, já nessa semana, na quarta-feira, que pode ser o Danilo. Mas existe uma distância muito grande aí em relação a Jorginho. Você voltou aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, mas ainda não se inscreveu? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Quando sentir à vontade, só clicar no botão de se inscrever, que a gente conta muito com a sua ajuda no engajamento aqui do canal. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.